A Bíblia, um dos livros mais lidos e influentes da história, serve como guia espiritual para milhões de pessoas ao redor do mundo. Embora muitos acreditem que ela ofereça respostas para todas as questões existenciais, a verdade é que suas páginas também guardam enigmas profundos e intrigantes. Entre relatos históricos, parábolas e profecias, surgem perguntas que desafiam estudiosos e fiéis há séculos. Alguns desses mistérios são tão complexos que inspiraram teorias, debates e até obras de ficção, como o famoso romance O Código da Vinci. Afinal, por que a Bíblia não revela a data exata do fim dos tempos, limitando-se a afirmar que apenas Deus conhece esse momento? Ou como explicar a existência de criaturas colossais e seres de proporções sobre-humanas, cujas origens e destino permanecem obscuros neste texto? Vamos explorar alguns dos maiores mistérios contidos nas Escrituras, um livro que, com suas mais de 750 mil palavras, guarda segredos capazes de instigar a curiosidade de qualquer leitor. Antes de mergulharmos nesses temas fascinantes, vale lembrar que a Bíblia é um compilado de textos antigos, repletos de simbolismos e interpretações variadas, o que torna ainda mais interessante a busca por respostas. O primeiro enigma diz respeito ao nome de Deus. Nas grandes religiões, os personagens centrais costumam ter nomes bem definidos. No judaísmo, Moisés, Abraão e Jacob; no cristianismo, Jesus de Nazaré; e no islamismo, Maomé. Mas quando se trata do Criador, a situação é diferente. Os judeus, por exemplo, referem-se a ele como tetragrama, uma sequência de 4 letras hebraicas que, transliteradas, resultam em Io. Com o tempo, adicionaram-se vogais a essas consoantes, originando nomes como Jave ou Jeová. No entanto, a maioria dos cristãos evita pronunciar esse nome, preferindo chamá-lo de Senhor, uma tradução aproximada do termo original. Já os testemunhas de Jeová adotam Jeová como nome próprio de Deus. Entre as 3 principais religiões monoteístas, apenas o islamismo possui um nome amplamente reconhecido para a divindade, Allah, derivado da palavra hebraica Eloá, que também significa Deus. Outro mistério intrigante é a figura do Bemote, descrita no livro de Jó. Nesse trecho, Deus questiona a Jó: contemple agora o Bemote, que criei junto contigo. Ele come erva como o boi, mas sua forca está nos seus lombos, e seu poder dos músculos do seu ventre. Sua cauda se move como um cedro, e os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze, e seus membros como barras de ferro. A descrição sugere uma criatura colossal e assustadora, mas qual animal corresponderia a essa imagem? Alguns estudiosos sugerem que poderia ser um hipopótamo ou um rinoceronte, porém certos detalhes, como a cauda semelhante a um cedro, não se encaixam nesses animais. Outros propõem que o Bemote seria uma representação simbólica de uma forca da natureza ou até mesmo um ser mitológico. O livro apócrifo de Enoque menciona outro monstro bíblico, o Leviata, descrevendo-o como uma criatura marinha que, junto ao Bemote, habitaria regiões inacessíveis aos humanos. A localização da lendária cidade de Ofir também é um enigma que fascina historiadores e arqueólogos. Mencionada em diversos livros do Antigo Testamento, como Gênesis, Jó, Reis e Isaías, Ofir é descrita como uma terra repleta de riquezas. Segundo a tradição, o rei Salomão recebia a cada 3 anos carregamentos de ouro, prata, pedras preciosas, marfim, madeira de sandalo, pavões e macacos vindos dessa região. Mas onde exatamente ficava Ofir? As teorias são variadas. Alguns pesquisadores acreditam que poderia estar localizada no sudeste da Arábia, possivelmente no atual Iêmen. Outros associam Ofir ao reino de Saba, famoso pela visita de sua rainha a Salomão, embora a localização exata de Saba também seja incerta. Há ainda quem defenda que Ofir ficava na costa africana do Mar Vermelho, em regiões que hoje correspondem à Etiópia, Eritreia ou Djibouti. Hipóteses mais ousadas sugerem que Ofir poderia estar na Índia ou até mesmo no Peru, na América do Sul. O ano exato do nascimento de Jesus e outro ponto que gera controvérsias. A maioria dos relatos bíblicos não traz datas precisas, mas o Evangelho de Lucas faz uma exceção ao mencionar que Jesus nasceu durante o primeiro recenseamento realizado por Herodes, o Grande. No entanto, essa pista aparentemente clara esconde uma contradição. Herodes morreu entre os anos 4 e 3 a.C., enquanto o recenseamento, citado por Lucas, foi ordenado pelo governador romano Quirino e ocorreu no ano 6 d.C., segundo registros históricos. Isso significa que, se o recenseamento aconteceu 9 anos após a morte de Herodes, como Lucas poderia associar os dois eventos? Alguns historiadores propõem que houve um erro de interpretação ou que Lucas se referiu a um recenseamento anterior, menos documentado. Apesar das divergências, a maioria dos estudiosos concorda que Jesus foi uma figura histórica e que seu nascimento provavelmente ocorreu por volta do início do primeiro século da Era Comum. A localização da Arca de Noé também é um tema que desperta curiosidade. Segundo o livro de Gênesis,
Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal do dilúvio que destruiria a terra. Após 150 dias, as águas começaram a baixar e a arca pousou sobre os montes de Ararat. O Monte Ararat, com seus 5.137 metros de altitude, localizado na Turquia e apontado pela tradição judaica, cristã e islâmica como o local onde a arca teria repousado. No entanto, estudiosos modernos questionam essa associação, argumentando que o termo Montes de Ararat no texto bíblico não se refere necessariamente ao vulcão turco, mas sim a uma região montanhosa mais ampla. A ligação entre a arca e o Monte Ararat só teria surgido cerca de 1000 anos após o suposto dilúvio, o que levanta dúvidas sobre a precisão dessa tradição. Por fim, a Bíblia poderia ter sido ainda mais extensa do que hoje. Ao longo dos séculos, diversos textos considerados sagrados por algumas tradições foram excluídos do cânon oficial. Esses livros, conhecidos como apócrifos ou deuterocanônicos, abordam temas variados e oferecem perspectivas diferentes sobre personagens e eventos bíblicos. A decisão de quais escritos fariam parte da Bíblia como a conhecemos hoje foi resultado de longos debates e concílios, nos quais critérios teológicos, históricos e políticos influenciaram a seleção final. Mesmo assim, muitos desses livros perdidos continuam a despertar interesse, pois podem conter informações valiosas sobre o contexto em que os textos bíblicos foram escritos. Desapareceram pelo menos 17 livros, cuja existência é atestada por referências em outros textos bíblicos. Um exemplo claro está em 1 Crônicas 29:29, que menciona os feitos do rei Davi. Tanto os primeiros como os últimos estão escritos nas crônicas do vidente Samuel, nas crônicas do profeta Nata e nas crônicas de Gade, o vidente. No entanto, enquanto as crônicas de Nata e Gade são citadas, esses livros específicos jamais foram encontrados. Não se sabe se foram perdidos ao longo do tempo, destruídos intencionalmente ou simplesmente deixaram de ser copiados, restando apenas vestígios de sua existência. O mesmo ocorre com o livro das Guerras do Senhor, mencionado em Números 21:14-15, que descreve batalhas e eventos relacionados à travessia dos israelitas pelo deserto. O texto bíblico faz uma citação direta, por isso se diz no livro das Guerras do Senhor, o que fez no Mar Vermelho e nos vales do Arnon. Contudo, o livro em si desapareceu, deixando apenas essa breve referência como prova de sua existência. Outro enigma envolve as figuras de Gog e Magog, nomes que aparecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas cuja identidade exata permanece obscura. Em Ezequiel 38:2-3, Deus ordena ao profeta: Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Já no Apocalipse, Gog e Magog são descritos como nacões que se aliam a Satanás na batalha final contra Deus. Ao longo da história, essas figuras foram associadas a diferentes povos e regiões. Alguns estudiosos ligam Gog ao rei Lidio-Giges, que governou entre 686 e 644 AC, enquanto outros relacionam Magog aos citas, magiares ou até mesmo aos mongóis. Essas interpretações, porém, são especulativas, e o verdadeiro significado desses nomes continua sendo um mistério. Chamados Anos Perdidos de Jesus também despertam fascínio e controvérsia. Embora a vida de Jesus de Nazaré seja uma das mais estudadas da história, com análises teológicas, históricas e exegéticas detalhadas, há um enorme vazio em sua biografia, o período entre os 12 e os 30 anos. Os evangelhos narram seu nascimento, alguns episódios da infância e, em seguida, saltam diretamente para o início de seu ministério público, quando já era um homem adulto. Esse intervalo, conhecido como a vida oculta de Jesus, nunca foi documentado em nenhum texto bíblico ou fonte antiga. A ausência de informações e tal marcante que gerou inúmeras teorias ao longo dos séculos. Enquanto muitos cristãos acreditam que Jesus simplesmente viveu em Nazaré, dedicando-se ao trabalho como carpinteiro, outros autores propõem hipóteses mais ousadas, como viagens à Índia, onde teria estudado filosofias orientais, ou até mesmo um ano sabático em regiões desconhecidas. Essas especulações, embora fascinantes, carecem de evidências concretas. O local exato da crucificação de Jesus, um dos eventos mais significativos da história humana, também e motivo de debate. Os evangelhos afirmam que a execução ocorreu no Golgota, uma colina nos arredores de Jerusalém. O nome Golgota provavelmente deriva do aramaico Golgota, que significa lugar da caveira, possivelmente em referência aos crânios de criminosos executados que se acumulavam no local. No entanto, apesar da importância simbólica do lugar, sua localização precisa permanece incerta. A tradição cristã aponta para dois locais principais: a Igreja do Santo Sepulcro, na cidade velha de Jerusalém, e a colina de Gordom,
também conhecida como Golgota do Jardim. Ambos os locais são venerados, mas nenhum deles oferece provas arqueológicas definitivas que confirmem ser o verdadeiro cenário da crucificação. Outro personagem bíblico envolto em mistério e a bruxa de Endor, uma medium que desempenhou um papel crucial em um dos episódios mais dramáticos do Antigo Testamento, quando o rei Saul, desesperado por orientar a divina antes de uma batalha decisiva contra os filisteus, procurou a mulher para invocar o espírito do falecido profeta Samuel. Ela revelou uma profecia aterradora. Saul perderia a guerra e morreria no combate junto com seus filhos. O detalhe intrigante é que, apesar de sua importância na narrativa, a Bíblia nunca menciona seu nome. O livro das Antiguidades Bíblicas, um texto apócrifo, sugere que ela poderia se chamar Zefania ou Jadua, mas essas informações não são confirmadas por fontes canônicas. Além disso, o próprio ato de Saul em consultar uma necromante paradoxal, já que ele havia proibido a prática da bruxaria em seu reino, sob pena de morte. A localização do Jardim do Éden, descrito no Gênesis como paraíso terrestre onde Adão e Eva viveram antes da queda, também é um enigma. O texto bíblico oferece algumas pistas geográficas. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 bracos. Os nomes desses rios são mencionados: Pison, Gion, Tigre, Dequel e Eufrates. Enquanto os dois últimos são facilmente identificáveis, o Tigre e o Eufrates são rios fundamentais da Mesopotâmia. Os 2 primeiros permanecem um mistério. O Pison é descrito como o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro, e o Gion como o que rodeia toda a terra de Cúpse. Alguns estudiosos associam o Gion ao Nilo, enquanto outros propõem que o Pison poderia ser o rio Indo ou até mesmo um curso d'água hoje extinto. A Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, e a localização mais provável para o Éden, mas a falta de consenso sobre os outros 2 rios torna impossível determinar com precisão onde ficava o jardim. O Leviata, mencionado em vários livros bíblicos, e é uma das criaturas mais fascinantes e enigmáticas das Escrituras. Em Jó 41, o animal é descrito com detalhes impressionantes, com seus espinhos faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Essa descrição sugere um ser monstruoso, muitas vezes interpretado como um dragão ou uma serpente marinha. Na tradição judaica e cristã posterior, o Leviata foi associado a forcas demoníacas, sendo considerado um dos principais demônios nos cultos satânicos, ao lado de figuras como Lucifer, Belial e Asmodeu. Durante a Era dos Descobrimentos, marinheiros europeus imaginavam o Leviata como uma criatura marinha colossal, capaz de afundar navios inteiros. Em algumas representações, ele aparece como uma serpente, gigante ou uma baleia monstruosa, refletindo o medo ancestral do desconhecido que habita os oceanos. No século XIX, a influência da famosa obra Moby Dick, de Herman Melville, levou muitos a imaginar o Leviata como um cachalote colossal. No entanto, as serpentes marinhas reais são criaturas bem menores, geralmente medindo entre 1,2 e 1,5 metro, com as maiores atingindo cerca de 3 metros. Um cachalote, por sua vez, pode pesar até 57 toneladas, enquanto uma baleia azul chega a triplicar esse peso, mas nenhum desses animais expele fogo pela boca. Número 13. A tradição bíblica está frequentemente ligado ao destino dos gigantes. O Gênesis 6,4 menciona: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que, desde a antiguidade, são os homens de fama. Esses seres híbridos, chamados Nefilim, teriam sido gerados pela união antinatural entre anjos caídos e mulheres humanas, desaparecendo durante o dilúvio universal. Embora os textos bíblicos não detalhem seu fim, a ideia de uma raça de gigantes extinta alimentou lendas e especulações ao longo dos séculos. Os Nefilim não são os únicos seres gigantescos mencionados nas Escrituras. Quando os espiões enviados por Moisés exploraram a terra de Canaã, voltaram com relatos aterradores. Vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e iremos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também iremos aos olhos deles. Números 3 e 32-33.
A Descrical reforça a ideia de uma terra habitada por seres de estatura descomunal, capazes de intimidar até mesmo os mais corajosos. Outro aspecto intrigante da Bíblia são as idades extraordinárias de seus personagens. Segundo o texto sagrado, Adão viveu 930 anos, seu filho Sete chegou aos 912, e Enos, neto de Adão, superou Ava ao alcançar 905 primaveras. Matusalém, porém, detém o recorde bíblico de longevidade, 969 anos. As explicações para essas idades variam. Alguns estudiosos sugerem que os números representam ciclos lunares, não anos solares, o que reduziria os 969 anos de Matusalém a cerca de 74 anos reais. Outros acreditam que as idades foram infladas para harmonizar diferentes tradições orais que compuseram a narrativa bíblica. Há ainda quem defenda que a dieta vegetariana dos primeiros patriarcas teria contribuído para sua longevidade excepcional. Destino das tribos perdidas de Israel e outro mistério que fascina historiadores e teólogos. Segundo o Antigo Testamento, os 12 filhos de Jaco e 2 de seus netos deram origem às 12 tribos de Israel. No entanto, em 722 a.C., 10 dessas tribos foram deportadas pelos assírios para regiões distantes, como a Alta Mesopotâmia e as margens do Eufrates, desaparecendo sem deixar rastros. Desde então, inúmeras teorias surgiram sobre seu paradeiro. Comunidades na Etiópia, Índia, Afeganistão, China e até mesmo nas Américas já foram apontadas como possíveis descendentes das tribos perdidas. Alguns grupos, inclusive, reivindicam essa herança para obter benefícios legais ou reconhecimento. Para muitos, o reencontro dessas tribos só ocorrerá no fim dos tempos, como parte dos eventos que antecederão a segunda vinda de Cristo. A data do fim do mundo e um tema recorrente nas profecias bíblicas. O Novo Testamento descreve o momento em que o mundo como o conhecemos chegará ao fim, dando lugar ao reino de Deus. Jesus, porém, foi claro ao afirmar que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24:36. Apesar dessa advertência, ao longo da história, dezenas de profetas e líderes religiosos tentaram prever a data do Apocalipse. A transical do primeiro para o segundo milênio, por exemplo, muitos cristãos acreditavam que o fim estava próximo, o que motivou campanhas de conversão forcada e cruzadas contra povos pagãos. Quanto ao nascimento de Jesus, embora haja controvérsia sobre o ano exato, o dia 25 de dezembro foi adotado pela Igreja no século III, coincidindo com as festividades pagas do solstício de inverno. Os evangelhos não mencionam uma data específica, e estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido em qualquer época do ano. A escolha da data, portanto, teve mais a ver com a assimilação de tradições culturais do que com precisão histórica. Outra polêmica envolve a vida pessoal de Jesus. A Bíblia não menciona que ele tenha sido casado, mas Maria Madalena é a figura feminina mais próxima dele nos evangelhos. Ela aparece salvando uma mulher acusada de adultério com a famosa frase "aquele que estiver sem pecado", que atire a primeira pedra. João 8:7. Após esse episódio, Madalena passou a integrar o círculo íntimo de Jesus, acompanhando-o até a crucificação e sendo a primeira a testemunhar o túmulo vazio. O Papa João Paulo II chegou a chamá-la de Apostola dos Apostolos. No entanto, teorias alternativas, como as apresentadas no best-seller O Código da Vinci, sugerem que Jesus e Maria Madalena teriam sido casados e tido descendentes, cuja linhagem seria o verdadeiro Santo Graal. Por fim, o destino da Arca da Aliança, um dos objetos mais sagrados do Antigo Testamento, permanece um enigma. Descrita no livro do Êxodo como um balde de madeira revestido de ouro, ela guardava as tábuas dos 10 mandamentos e outros itens sagrados. Segundo a Bíblia, a arca foi capturada pelos filisteus em batalha, mas logo devolvida após causar pragas e desastres em suas cidades. Sua última menção ocorre no reinado de Salomão, quando teria sido depositada no Templo de Jerusalém. Após a destruição do templo pelos babilônios, em 586 a.C. a arca desapareceu. Algumas tradições afirmam que ela foi escondida no Monte Nebo, enquanto outras sugerem que foi levada para a Etiópia, onde estaria guardada na igreja de Santa Maria de Sial, em Atsum. Até hoje, ninguém conseguiu provar sua localização exata. Os filisteus, porém, logo perceberam que a posse da arca só lhes trazia desgraças. Convencidos de que o objeto sagrado era a causa de suas pragas, decidiram devolvê-la aos israelitas. Para isso, colocaram-na sobre um carro puxado por vacas, acompanhada de oferendas de ouro como sinal de arrependimento. Segundo as escrituras, o rei Davi a recuperou durante suas campanhas militares e a transportou para Sial, onde permaneceu até ser instalada no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém,
construído por Salomão. Com a destruição do primeiro templo pelos babilônios, em 587 AC sob o comando do rei Nabucodonosor II, a Arca da Aliança desapareceu sem deixar rastros. Desde então, seu paradeiro permanece um dos maiores enigmas da história religiosa. E quem foi o faraó do Êxodo? De acordo com o livro bíblico, Moisés pediu repetidamente que o governante egípcio libertasse o povo hebreu, mas ele se recusou. Como consequência, uma série de 10 pragas assolou o Egito até que o faraó finalmente cedeu. No entanto, ao ver os israelitas partirem, mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. Moisés, então, abriu as águas do Mar Vermelho para garantir a fuga, mas a Bíblia não registra o nome desse faraó. Os registros egípcios também não mencionam o evento, o que gera debates entre os estudiosos. Alguns sugerem que se tratava de Ramses II, enquanto outros defendem a hipótese de Tutankhamon ou até mesmo de Amenófis e outro mistério que intriga historiadores e fiéis e o destino do Santo Graal. Segundo a tradição cristã, ele seria o cálice usado por Jesus na última ceia. Uma das versões mais conhecidas, popularizada no século XII pelo Francis Robert de Boron, conta que Jesus, após ressuscitar, apareceu a José de Arimateia e ordenou que levasse o grau para a Grã-Bretanha. Com o tempo, surgiu outra narrativa, a de que José teria usado o cálice para recolher o sangue de Cristo durante a crucificação, quando seu lado foi perfurado pela lança de um soldado romano. Há ainda relatos de que os cavaleiros templarios teriam transportado o grau da Terra Santa para a Europa. O fascínio pelo objeto é tão grande que mais de 200 locais na Europa reivindicam abrigar a relíquia autêntica, como mostrou um documentário da BBC. Entre as alegações mais famosas está a Catedral de Valencia, na Espanha, e a Capela de Rosslyn, na Escócia. Qual desses mistérios bíblicos mais despertou sua curiosidade? Há algum detalhe que gostaria de acrescentar? Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas impressões nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo e enviá-lo para familiares e amigos, para que eles também conheçam os 21 maiores enigmas da Bíblia. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.